Vamos à nossa reflexão de fato de hoje. Provérbios 8, versículo 13. Nós vamos ter pelo menos duas mensagens em Provérbios 8, 13. Essa e a próxima, se Deus permitir. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Vocês sabem qual é a pergunta que eu já vou fazer, né? Ao longo da reflexão. Você tem temor do Senhor? Se tem, qual é o mal que você aborrece? Entenda aqui, não adianta dizer que, pastor, eu aborreço a pornografia. Pastor, eu aborreço a fofoca. Pastor, eu aborreço o roubo. Pastor, eu aborreço o adultério. Pastor, eu aborreço... Ô, irmão, não sejamos tão estúpidos assim, né? É claro que você aborrece isso. Se você não aborrecesse, nem crente você poderia dizer que é. É claro, isso é evidente. Mas e lembra de sermões sobre os oficiais que nós estamos refletindo? Sobre aqueles pecados ocultos que não há materialidade. Você aborrece? A malícia, a sagacidade, a ardilosidade, o engano, o erro. Aquele que não é exibido com tanta notoriedade, mas que você nutre no coração. Esses você aborrece? Porque o Senhor aborrece a apatia, a concupiscência, o desprezo, a arrogância, a exaltação própria. Ele também aborrece isso. Você os aborrece? O egoísmo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vamos orar. Nosso Senhor, nós carecemos da Tua instrução abundantemente. Nós precisamos urgentemente que o Senhor nos vença, que o Senhor conquiste todos os recônditos do nosso coração, que o Senhor baixe as nossas guardas, que o Senhor nos humilhe, para que sejamos completamente, de fato, instruídos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Existem outras maneiras, irmãos, de nós nos aproximarmos desse alerta aqui, tão cirúrgico. Cirúrgico esse alerta. Por que esse alerta é cirúrgico? Porque os crentes hoje em dia não estão mais dispostos a serem expostos. Existe uma roupagem pacifista nos crentes de hoje e uma roupagem de prudência nos crentes de hoje que buscam a boa vizinhança ao invés de aborrecer o que Deus aborrece. Então, isso faz com que esse alerta, essa advertência seja tão cirúrgica. Porque a incredulidade tem muitas formas. O desprezo para com o Senhor tem muitas formas de se mostrar. A pseudoprudência é uma delas. O pacifismo é uma delas. Mas, para nós obtermos vários ângulos aqui, eu trouxe outras formas de abordar aqui. Essa seria como outros títulos, outros temas desse versículo 13. O tema da nossa reflexão de hoje é: escolhas revelam o temor do Senhor. Escolhas revelam o temor do Senhor. E aí você tem que entender que eles revelam que você tem temor do Senhor, as suas escolhas, ou revelam que você não tem temor do Senhor. Revelam que o temor do Senhor que você tem é muito tímido, ou revela que o temor do Senhor que você tem é muito ousado. Mas em alguma medida revelam algo a respeito do temor do Senhor. As suas escolhas fazem isso. E antes de nós chegarmos especificamente ao tema da nossa reflexão aqui de hoje, harmonizando o tema da nossa reflexão do versículo 13 com o tema de todo o capítulo, com o tema de toda a série, nós vamos refletir sobre algumas dessas nuances aqui, dessa advertência. Primeiro, fazer escolhas diz respeito a exercer sabedoria. Ou que eu tenho sabedoria,
ou que eu estou sendo orientado pela sabedoria, ou que eu não tenho sabedoria, ou que eu desprezo a sabedoria. Mas, em alguma medida, fazer escolhas diz respeito a exercer ou não a sabedoria. Ou seja, escolher equivale a colocar a sabedoria em exercício, colocar a sabedoria em ação. As nossas escolhas revelam não só o fundamento do nosso coração, mas revelam se nós somos ou não sábios. E não importa se você faz uma escolha com consciência tranquila, com paz de consciência, não importa, irmãos. Ora, se nós escolhermos algo que vai trazer regozijo à nossa carne, ao nosso coração ainda não glorificado, nós teremos paz de consciência, irmãos. É óbvio que nós teremos. Segundo, parte de exercer sabedoria equivale a compreender que não podemos ter tudo ou agradar a todos. Talvez esse daqui seja o grande ponto dos cristãos hoje. Olha, não quero me indispor com ninguém. Olha, eu quero ter paz com todo mundo. Olha, eu consigo equilibrar a minha vida no mundo e a minha vida na igreja. Eu consigo. Talvez esse ponto aqui, e aí nós vamos refletir um bocado sobre isso, para depois chegar especificamente à exposição. Mas talvez esse ponto aqui seja o principal. Isso aqui é a pseudo-prudência. Olha, mas não precisa disso. Ou irmão desse jeito. Será que precisa ser tão duro assim? E é por isso que eu achei esse versículo assim tão extraordinário. Porque aqueles que temem o Senhor, eles aborrecem o que Deus aborrece. O que é que Deus faz com quem é morno? O que é que Deus faz com quem é morno? Sabe aquele crente que não é quente nem frio? Morno. Quando você precisa vomitar, o que é que você faz? Né? Deus faz isso. Mas os pseudo-prudentes hoje, e nas escrituras são pessoas sem convicção. Só que na nossa sociedade são pessoas que pacifistas, são pessoas que conseguem desenvolver a paz, são pessoas que conseguem se comunicar com ambos os lados. Afinal de contas, esse é um recurso especialmente importante para políticos, né? Que conseguem harmonizar pessoas que pensam diferentes, que têm compromissos diferentes, que têm percepções diferentes, mas conseguem unir. Né? São crentes do centrão. Né? Parte de exercer sabedoria equivale a compreender que você não vai ter tudo. Então, fazer escolhas não é somente escolher alguma coisa, mas é desprezar outras. Não é somente escolher alguém, mas é desprezar outros, rejeitar outros. Você não vai agradar a todos. Por isso, escolher algo sabiamente consiste em entender que outras coisas, outras pessoas, outros caminhos serão rejeitados. E está tudo bem. É isso. Não tem problema. A sabedoria nos dá convicção para rejeitar algumas coisas, algum estilo de vida e algumas pessoas e não ter peso na consciência. É a sabedoria que vai fazer isso. Isso quer dizer que a sabedoria nos dá essa convicção para compreender essa tensão, sem hesitação, sem oscilação. Eu deveria ter feito isso. Não! Você fez sem convicção. Eu não deveria ter escolhido isso. Não! Você não hesita quando você escolhe com a sabedoria de Deus. Quando você entende que o que você fez foi o melhor para a sua intimidade com Deus, para o pastoreio do seu lar. Terceiro, escolher sabiamente consiste também em odiar aquilo que Deus odeia. Porque nós somos muito levados a buscar o que agrada a Deus. Mas buscar o que agrada a Deus significa odiar algumas coisas, irmão. E talvez isso nós não consideramos. Odiar algumas pessoas. Odiar alguns padrões de vida. Odiar alguns comportamentos. Nós estamos tão levados constantemente a buscar o que agrada a Deus, a buscar e agradar a Deus. Agradar a Deus significa odiar também.
Isso é importante porque a mesma convicção que nós precisamos ter de gostarmos daquilo que Deus aprova deve ser dedicada a odiar aquilo que Deus odeia. Não importa. Na verdade, irmãos, entenda que isso aqui é muito importante para a gente entender essa tensão, porque se você sente... Olha é por isso que o pecado é tão perverso, porque o pecado nos dá prazer naquilo que Deus aborrece. O pecado nos faz nos regozijarmos, sentirmos prazer, satisfação naquilo que Deus odeia. Nós gostamos de algo que Deus reprova. É por isso que o pecado é tão abominável. É por isso que é tão desprezível quando um crente que é surpreendido em seu pecado, que agora é descoberto, ele tem paz com isso. E ele deseja segui-lo, porque isso lhe deixa feliz. Isso acontece demais com namoros entre crentes e ímpios. Acontece demais. Porque o seu coração já foi completamente enredado, seduzido por uma voz que tem mais valor do que o Senhor. Por uma voz que tem mais poder do que o Senhor. Mas para você está tudo bem. Não importa se a sua felicidade é envolvida na atmosfera da carnalidade. Você só quer ser feliz. O prazer e a satisfação e a paz de consciência diante daquilo que Deus reprova, odeia, aborrece. Isso equivale, irmãos, a moldar, a modelar, a inclinar o nosso coração para, de fato, desprezar, expor, que é algo que ninguém mais está fazendo nas igrejas. O perverso não é exposto. O impenitente não é exposto. Por quê? Por causa da pseudo-prudência. Por causa da manutenção da paz. Ninguém tem paz com ímpios, rebeldes e perversos, irmãos. Nós sentimos uma entoja, um nojo. Nós ficamos absurdamente indignados com aqueles que fazem da noiva de Cristo uma meretriz, uma prostituta, aqueles que abusam da inocência de irmãos, da generosidade de irmãos. Nós ficamos indignados. Não. Nós temos que nos relacionar tranquilamente com todos esses na sociedade que nós vivemos. É muito desconfortável saber que fulano não fala mais comigo, saber que eu não posso mais ter amizade com ciclano. Mas nós precisamos moldar o nosso coração, inclinar o nosso coração para entender que muitos não merecerão ouvir o tom da nossa voz. Não merecerão o afeto do nosso coração. Porque o nosso coração vem do alto. Pessoas privilegiadas têm o afeto de um coração que vem do alto. Então nós precisamos inclinar o nosso coração para desprezar, para expor, para enojar, para aborrecer tudo aquilo que é desprezível a Deus. E por que essa nuance ela é tão importante? Por que ela é tão importante? Lembra, a sabedoria consiste em compreender que é impossível agradar ao mesmo tempo a Deus e o mundo que o odeia. É impossível, irmãos, não dá. Lembra de Tiago capítulo 4? É impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus. É impossível. Algo tão claro, tão óbvio, mas parece que é algo que os cristãos buscam com tanta facilidade. É justamente essa convicção que a sabedoria nos concede, sabe? A tal ponto de nós não temermos a homens. Mas também, e isso é particularmente importante, quando nós fazemos a escolha de expor e rejeitar e desprezar como Deus o faz, nós não sofreremos pelas renúncias e rejeições que nós precisaremos fazer. Nós não sofreremos. Nós fizemos aquilo que deveria ter feito. E é isso. É o que é. É o que é. Foi assim. Precisou ser feito assim. Pelo contrário, na verdade,
nós receberemos tudo isso como insígnia, sabe? Como tributos e condecorações que nos identificam e autenticam a nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade não é com os nossos familiares, não. A nossa fidelidade não é com os colegas de trabalho. A nossa fidelidade não é com a sociedade. A nossa fidelidade é com Deus. Não ao mundo. Nós devemos tanto odiar. E essa convicção, irmãos, ela é fundamentada não na nossa própria sabedoria, mas na sabedoria do alto, uma sabedoria que exibe a Cristo, que forja em nós uma convicção que não é vacilante, uma convicção que não vacila. Quando escolhas são feitas fundamentadas nessa convicção sábia, nós não murmuramos depois, nem nos fazemos de vítimas, de coitadinhos. Por isso nós precisamos escolher essa convicção do alto. Tudo isso orbita sobre o tema que nós temos refletido no capítulo 8 de Provérbios. Nós somos fruto das nossas escolhas, irmão. As nossas escolhas escrevem a nossa biografia. As nossas escolhas escrevem a nossa história. A cada escolha, mais um parágrafo. A cada escolha, mais linhas que estão sendo escritas a nosso respeito. A cada escolha, a revelação de parte do nosso caráter, de parte dos desejos e anseios do nosso coração. A cada escolha, e a cada escolha diz respeito a cada coisa rejeitada naquela escolha. As nossas escolhas revelam ou não o egoísmo do nosso coração. As nossas escolhas revelam ou não as nossas vaidades. Elas mostram o coração de joelhos diante de Deus ou de joelhos diante do mundo. As nossas escolhas fazem isso. Observa Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Sabe o que é isso aqui? É quando a narrativa do seu coração vence você mesmo. Observa como isso é tolo. Sabe como é que são construídas as narrativas do seu coração? Sabe por que você confessa os seus pecados e sorri? Sabe por que você fala das suas negligências e você simplesmente não sente o peso delas? Sabe quando você fala das suas omissões e para você está tudo bem? Sabe por que você faz isso? Porque o seu tutor é a sua carne. Porque você, a sua própria carne, criou narrativas no seu coração para você ter paz diante das escolhas que você faz. E você simplesmente não entende isso. Aplica isso à sua preguiça de não fazer exercícios. Aplica isso à sua falta de controle, a comer feito louco. Aplica isso às suas frescuras, besteiras de não fazer o que é preciso porque você não quer. Aplica isso. Talvez se você começar a aplicar isso, você vai entender como é perigoso você deixar os seus filhos escolher as próprias roupas ou a sua própria comida e dizer não para aquele alimento que você acabou de orar, agradecendo a Deus. Você acabou de orar, agradecendo o Senhor da mesa. E ele simplesmente diz, pai, eu não quero porque eu não gosto. E para você dá tudo bem. Não tem problema quanto a isso. Aplica isso ao fato de que você não disciplina um filho rebelde quanto mais. Aplica isso. Porque para você está tudo bem. A prudência, essa geração de coaches de criação de filhos, essa presente geração de tutores de cursos online que ensinam a criar filhos, revelam o quanto os nossos pais, sem instrução alguma, souberam criar filhos mais do que as pessoas mais letradas da nossa geração. Porque você não pode gritar com seu filhinho. Você vai criar traumas nele. Você não pode doutriná-lo com vara, porque isso fere a sua dignidade. Que perversidade! Um adulto levantando a mão para uma criança indefesa!
Crianças roubam. Crianças mentem. Crianças armam tramas engenhosas para ter o seu doce, o seu brinquedo. Indefesas? Inocentes? Essa geração mostra o quanto os nossos pais foram sem ter as instruções que vocês estão tendo. Sem ter. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Sabe, irmãos, nós deveríamos ter muitas placas de advertência no nosso coração. Mas uma das principais delas deveria ser não permitir que sejamos vencidos por nós mesmos. Quantas vezes você é vencido por você? Quantas vezes? Quando você diz assim, é porque eu não quis. É porque eu não tive vontade. É porque eu não estava afim. Não sei dizer. É. Quantas vezes você foi vencido por você mesmo? E para você está tudo bem? Você permitiria ficar inerte quando os seus membros fossem arrancados de você? Primeiro a unha, depois um dedo, depois o outro dedo, depois fosse aumentando o antebraço, braço, ombro. Você conseguiria ficar inerte? E cadê a sua intencionalidade que não percebe que isso está sendo feito com a sua piedade, com o seu temor, com a sua fé? E tudo bem. Tudo bem. Porque as narrativas da sua carne lhe convenceram que está tudo bem. Diante da sua negligência, da omissão, diante de não ouvir, você não me ouve. Deus levantou homens para você ouvir a Deus e você não ouve. Você tapa os ouvidos, você fecha os olhos, você se distancia, você não ouve. E está tudo bem. Você vai morrer. Você vai morrer. A sua família sentirá os efeitos, mas está tudo bem. Você vai ser feliz com o mundo, mas está tudo bem. O rio segue o seu curso, quer você queira ou não. O rio sempre segue o seu curso. Mais uma pergunta para você. Quais as evidências que mostram que eu estou sendo sábio segundo aos meus próprios olhos? Quais as evidências mostram que eu estou sendo sábio segundo os seus próprios olhos? Lembra do que eu falei? Numa igreja saudável e intencional, você nunca fica ignorante aos seus pecados. Nunca. Nunca. Você pode ficar apático, inerte, rebelde, obstinado, mas ignorante nunca. Nunca ignorante. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Olha o que ele diz. Ser sábio aos próprios olhos é o contrário de quê? De temer a Deus, né? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o que significa ser sábio aos seus próprios olhos. Não temer a Deus e casar-se com o mal. Olha aí. Será que você está em noivado? Noivo ou noiva com o mal? George Swinnock, puritano,
Ele diz o seguinte, ó, uma ovelha pode cair na vala e contaminar-se, mas ela corre para fora assim que puder. Mas um porco escolhe o lugar sujo, chafurda o dia todo na lama e no atoleiro. Um santo pode cair em pecado, mas ele se apressa em se recuperar pelo arrependimento. O pecador vive nele, no pecado, noite e dia. Noite e dia. Então, chegando especificamente aqui à nossa reflexão no versículo 13, irmãos, dentro de Provérbios 8. Lembra do tema de Provérbios 8? Uma única escolha muda tudo. Existem muitos adágios, muitos ditados populares que traz essa máxima para a gente. Essa sabedoria que nós desprezamos porque nós nos julgamos mais culto, né? Sabe a gota que transborda? Essa única escolha que pode mudar tudo na sua vida. A gota que transborda. Nós precisamos compreender, irmãos, que toda escolha revela alguma coisa. Toda escolha. Por isso o tema da nossa reflexão, o versículo 13. Escolhas revelam o temor do Senhor. Ou seja, toda escolha que fazemos revela algo acerca do nosso temor a Deus. Revela se possuímos ou não temor ao Senhor, revela o nosso nível de temor ao Senhor. E essa reflexão ela é importante porque segue o fluxo de desenvolvimento das exortações anteriores aqui da sabedoria, nesse capítulo. A linha de raciocínio aqui da própria sabedoria é muito interessante, ela é muito transparente, é muito clara, é muito evidente. Observe, no versículo 6 ao versículo 11, nós somos exortados sobre quais motivações seriam necessárias para nós ouvir a sabedoria. E nós refletimos sobre alguma delas. Por exemplo, as motivações para você ouvir a voz da sabedoria é a exaltação do seu filho, é a sua própria exaltação, a exaltação das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus anseios, da busca por prazer. Nós refletimos quais seriam as motivações necessárias para você ouvir a sabedoria, ou seja, quais são os interesses do nosso coração. Quais são os seus incentivos, as suas ambições que levam você a fazer escolhas ouvindo a voz da sabedoria? Versículo 12, seguindo essa linha de raciocínio. Nós somos advertidos que em cada escolha que fazemos, nós estamos preparando o nosso coração para um hóspede. Nós estamos hospedando alguém, nós estamos edificando um lar para hospedar alguém. Por isso nós somos exortados a fazer do nosso coração a habitação da sabedoria. Não a habitação do egoísmo, do prazer próprio, das paixões próprias. Não a habitação daquilo que perece. Entenda, não importa o quão ético, moral, feliz você cria o seu lar, ele é vento que passa se não for criado, dobrado de joelhos diante da cruz de Cristo, banhada de sangue, mas já sem ele. Não importa, não importa. Não importa. As frescuras com que vocês criam seus filhos não ficarão no casamento que ele terá. Não ficarão. Mas forjarão escolhas perversas que farão de vocês eternos tutores, eternos babás dos seus filhos. Vocês precisarão fazer feira para ele. Vocês precisarão pagar as contas dele. Vocês precisarão criar os seus filhos com 30, 40 anos de idade, porque vocês não criaram no temor do Senhor. Basta olhar para a nossa geração, irmãos. É isso. Jovens com 20 anos não se veem mais responsáveis. Jovens com 18 anos não são constrangidos a buscar autonomia no trabalho, na subsistência, nas responsabilidades de adulto. Jovens com 25 anos se regozijam num sofá e pedindo para a mãe trazer comida para ele. Jovens velhos, jovens mais não, velhos, 30 anos já é velho, pessoal. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem, ser velho e ser sábio. Ser triste é ser velho e ser criança na cabeça. Velhos exigem honra.
Homens e mulheres com 30 anos de idade trabalham arduamente para comprar um videogame de última geração, para comprar uma televisão de última geração para assistir o seu futebol. Esses dias eu estava vendo uma notícia que quebrava o sexto mandamento de uma forma assim afrontosa. O time do Corinthians fazendo uma campanha para arrecadar 700 milhões de reais para pagar a sua dívida. A última vez que vi, tinha arrecadado 18 milhões. 18 milhões. Quantos desses não querem acabar com a fome do mundo? Quantos desses? Quantos desses? Quantos desses não compram cesta básica no final do ano para distribuir no lixão, nos sinais, para trazer paz de consciência? Quantos desses? 18 milhões tinha sido arrecadado. 18. Para pagar, para esse meio que paga salários milionários para pessoas perversas. Milionários. Para pagar salários milionários e expõe a negligência daqueles que trabalham para a subsistência da nossa sociedade. Trabalho dos quais nós não sobreviveríamos sem. Versículo 12, seguindo essa linha de raciocínio, né? Nós somos exortados a observar que todo coração é uma morada. Existem alguns hóspedes que se sentem bem nessa morada, enquanto outros não se sentem bem nessa morada. Então, pega essa metáfora. Imagina o seu coração como um lar, como uma morada. Quem se sentiria bem nessa morada? A sabedoria ou o mundo? Quem se sentiria bem? Sabe quando você vai visitar alguém? Não sei se acontece isso, mas às vezes eu vou visitar algum parente ou algum conhecido. Eu não consigo ficar lá muito tempo. Porque as conversas incomodam, porque as palavras utilizadas incomodam, porque as brincadeiras incomodam, porque a atmosfera é pesada. Não tem o aroma de Cristo. Seu coração é assim para a sabedoria ou é assim para a impiedade? A impiedade não se sente bem no seu coração. O mundo não se sente bem no seu coração. Como é? Porque o seu coração é a habitação de alguém. Ou seja, observando essa linha de raciocínio, o caráter, os interesses e motivações do nosso coração para fazer escolhas determinam o caráter do hóspede que nós acomodaremos no nosso coração. Por isso a advertência. Em cada escolha que fazemos, edificamos um pouco mais o nosso coração para a morada de algum tipo de hóspede. O nosso coração será moldado segundo as nossas escolhas. E as implicações disso, irmãos, são absurdas. O nosso próprio caráter, a nossa própria personalidade, a nossa identidade serão moldados de acordo com as escolhas que fazemos. Porque essas escolhas que fazemos são frutos de interesses e motivações que alimentam o nosso coração. Talvez você não entenda a implicação disso. A implicação disso é que você será um imã para atrair coisas similares das suas escolhas, interesses similares das suas escolhas, personalidades e caráteres similares às suas escolhas. Sabe, uma pessoa rabugenta e amarga, que só tem problema em sua vida. Uma pessoa rabugenta e amarga, cujas outras pessoas não conseguem se aproximar, cujas outras pessoas fazem armadilhas para elas, cujas outras pessoas a tratam mal. Por que isso acontece? Porque você é um imã. As pessoas não têm consideração com você. As pessoas não gostam de se aproximar de você. As pessoas lhe julgam com facilidade. As pessoas mostram para você a mesma amargura que elas veem em você. A mesma rebeldia que elas veem em você. E depois você pode dizer, olha, eu não tenho relacionamentos, as pessoas não se aproximam de mim. Por quê? Por quê? Você é um imã.
de acordo com os interesses do seu coração. Observa Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Quando você for fazer as suas reflexões posteriores, hoje, né? Algum dia, você pega Provérbios 18, 1 e Provérbios 19, 2. Aí você reflete sobre, com base nesses versículos. Provérbios 18, 1 e Provérbios 19, 2. Existe uma versão, a nova versão transformadora, que coloca esse texto de uma forma diferente. Bota assim, ó. Provérbios 19, 2. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Sabe, inúmeras vezes eu já aconselhei irmãos que vieram a mim absurdamente empolgados para tomar uma decisão. E é difícil, você não quer jogar um balde d'água ali, né? Mas nós observamos que aquela decisão que está sendo colocada para aquela pessoa vai de encontro com as motivações do seu coração de tal forma que há uma harmonização maravilhosa e faz com que as coisas que são implicadas dessas decisões não são refletidas. Inúmeros problemas que podem surgir e inúmeras consequências ruins que podem surgir disso. E aí, jogar o balde de água fria seria o mesmo que seria oferecer os nossos olhos, que estamos distantes para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, então, se ouvirem, se escutam, se ouvem, elas começam a entender que talvez essa decisão não seja tão boa assim, não seja tão válida assim. Então, não seja precipitado ao fazer as suas escolhas. A pressa resulta em escolhas erradas. A nova versão internacional diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Escolhas revelam o temor do Senhor. O que as suas escolhas têm revelado acerca do temor do Senhor? Você consegue identificar? Porque elas sempre revelam alguma coisa acerca daquilo que o seu coração valoriza. Sempre. Olha como isso seria maravilhoso se nós o tomássemos como uma linha de educação dos nossos filhos. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, bater não resolve. Mas cristãos não educam assim. Não educam maltratando seus filhos fisicamente, sem a sabedoria da instrução. É claro que não resolve. Eu acho que os presídios estão lotados aí para ensinar isso. Mas antes da vara, vem o conhecimento. Vem o entendimento. Até ele perceber que é aquilo que ele merece mesmo. É aí. Verdade. Eu mereço. São as consequências, né, Pai? São as consequências. E é melhor você receber o resultado delas por mãos que lhe amam. Porque um dia, se você não ouvir, você receberá por mãos que lhe odeiam. Vai ser muito pior. Toda escolha tem uma consequência. Nunca atinge só você. Não. Talvez isso deveria ser algo que nós deveríamos refletir mais. O quanto as nossas escolhas são egoístas. Se você faz parte da igreja, as suas escolhas afetam a igreja. Assim como afeta a sua família. Por isso o egoísmo é tão perverso. Porque no egoísmo há um desprezo com saciedade. Nós nos satisfazemos nas escolhas que fazemos, enquanto desprezamos outros.
deveríamos cuidar e considerar. Por isso que o egoísmo é tão desprezível para o cristão, é tão abominável. Nosso Senhor, nós sequer conseguimos entender o quanto carecemos do Senhor. Não conseguimos. A forma como nós conduzimos a nossa vida revela isso constantemente. Quando somos surpreendidos pela voz do Senhor que nos expõe a nós mesmos, ficamos constrangidos. Às vezes com raiva daquele que expõe. Nem entendemos que é por causa de nós mesmos, dos nossos próprios erros, as motivações erradas do nosso coração, as narrativas que ouvimos da nossa carne e nos satisfazemos. Fazemos de vítima como se fosse a melhor opção para sairmos ilesos. Não colocamos mais um peso sobre mim diante de todos que existem, sobre nós diante de todos que já existem. Mas a verdade é que nós caminhamos tanto com ouvidos tapados, punhos cerrados, para não ouvir do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz e nos dobrar diante dela, para que a nossa satisfação seja na dor, renúncia e sofrimento de fazer a Tua vontade, como se desmamando desse mundo perverso. É o que rogamos ao Senhor, pela misericórdia que encontramos em Cristo.